Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar nosso estudo de Apocalipse. Nós vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, e eu vou ler para vocês dos versículos 9 até o capítulo 22, versículo 5. Diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe darão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nesta noite. Nós abrimos o nosso coração para o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos terminando o livro de Apocalipse. Nós agora vamos falar da cidade que é a capital do céu, a Nova Jerusalém. A Bíblia fala várias vezes sobre esta cidade. Jesus mesmo, ele falou o seguinte: olha, na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar. Ele chama um lugar que seria o céu, ele chama aquele lugar de casa do meu pai. E ali ele diz: ali na casa do meu pai eu vou arrumar moradas, eu vou preparar moradas para vocês. E a gente vê aqui nos versículos 2 e 3 do capítulo 21, que quando João vê a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva, ele ouve uma voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus. Ou seja, ele diz: eis a morada de Deus com os homens,
e Deus habitará com eles, eles serão um povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. João está dizendo aqui que esta cidade, a Nova Jerusalém, é a morada de Deus. É por isso que a gente lê várias vezes, por exemplo, a gente lê no livro de Hebreus sobre esta cidade, o desejo daqueles homens, de Abraão, e dos homens que viveram pela fé, de conhecer essa cidade. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. A Bíblia diz que Abraão, ele aguardava uma cidade. De alguma maneira Deus revelou a ele que havia uma cidade e cujo arquiteto era o Senhor. A Bíblia diz também em Hebreus 11, de 13 a 16, todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é celestial. Por isso Deus não se envergonha deles. Olha, eles procuravam uma pátria celestial. Abraão procurava uma cidade. A Bíblia diz em Hebreus 12:22... mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha, vocês chegaram ao monte Sião, ele diz, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. Então a Bíblia fala de uma cidade celestial, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Hebreus 13:14, na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Então olha só, a Bíblia fala várias vezes no livro de Hebreus que eles buscavam uma cidade que deveria vir. E a Bíblia agora vai mostrar para nós qual é esta cidade. E João, ele toma um tempo para falar sobre esta cidade que ele vê descendo do céu. Ou seja, não é uma cidade que Deus fez agora, que Deus fez no final do livro de Apocalipse, depois do milênio. Não, esta cidade, na verdade, pelo que a gente percebe, ela já existe. A única coisa foi que João viu esta cidade que está lá no céu, que é morada de Deus, descer sobre a terra e estar aqui. Dos versículos 9 ao 11, ele vai falar sobre a aparência desta cidade. E a última menção que ele fala de anjo, está no capítulo 20, versículo 1, e que foi antes do milênio. Agora se passaram 1000 anos, já houve o julgamento final, agora já foi criado um novo céu e uma nova terra, e então ele vê novamente um dos 7 anjos que tinham lá as 7 taças das pragas dos últimos 7 flagelos, que falam com ele dizendo, vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro. Olha só, ele vê um anjo, que é um dos 7 anjos que tem as 7 taças do juízo. Você vê que os anjos, eles tanto promulgam juízo, como eles também trazem mensagem. E este anjo agora fala com João, e ele diz o seguinte, olha, eu vou mostrar a você a noiva, a esposa do cordeiro. Olha, eu vou mostrar a você a noiva, a esposa do cordeiro. E leva a João em espírito. Você se lembra que João está na ilha de Patmos, mas de repente João, ele é transportado em espírito até uma grande elevada montanha, e ali ele enxerga a cidade, a Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. Olha só, a Bíblia diz que ele vê esta cidade, o anjo leva ele em espírito até uma alta montanha, e de lá de cima da montanha, ele vê a cidade descendo do céu, uma cidade que já existe, e ele diz que a glória de Deus está naquela cidade, a glória de Deus está lá, o brilho dela é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalino. O jaspe tem várias cores, ele é mais conhecido pelo vermelho, mas aqui diz que era um jaspe de cor cristalina. A gente entende que na época do Novo Testamento,
Isto se referia a um brilhante, a uma pedra cristalina, transparente. Ele tem uma visão da cidade descendo, e ele diz, a presença de Deus estava lá, a glória de Deus estava lá, e era um brilho cristalino que estava descendo sobre a terra. Agora olha só, ele começa então a descrever a cidade. E é impressionante que a aparência exterior desta cidade, que vão dos versículos 12 até o 21 na parte a gente vê como Deus é um Deus que gosta de coisas bonitas, Deus é um Deus que gosta de variedades, Deus é um Deus que gosta de coisas lindas. Ele criou milhares de coisas, ele criou plantas e flores de múltiplas cores, ele que criou as pedras preciosas e o ouro. E se você pensa que o céu, o novo céu, a nova terra será um lugar de miséria, você está enganado, porque Deus, Ele criou todas estas coisas para o nosso prazer e para nós nos alegrarmos com estas coisas. Então, aqui é a morada, esta cidade é a morada de Deus. Esta é a cidade, esta nova Jerusalém, não é a Jerusalém que está aí hoje, não. Esta Jerusalém que vai vir do céu, é o lugar onde eu e você vamos morar depois para toda a eternidade. Esta é a cidade que eu e você nós vamos morar. E ele começa a falar da aparência da cidade. Que esta cidade, no versículo 12, ela tinha uma grande e alta muralha. Olha só, a muralha da cidade, ele diz no versículo 17, diz assim, olha, mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. 144 côvados é mais ou menos 70 metros de altura. Eu estava dando uma olhada aqui, 70 metros de altura equivale mais ou menos a um prédio de 23, 24 andares. Então, olha bem, a altura da muralha desta cidade é mais ou menos a muralha da cidade, a altura dela é mais ou menos de 70 e poucos metros, ou a altura de um prédio de 20 e tantos andares. É uma muralha extremamente alta. Ele diz que tem 12 portas. Esta cidade tem 12 portas. A Bíblia diz aqui também no versículo 21, que as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma destas portas de uma só pérola. Então olha só, as 12 portas, elas são 12 pérolas. Você pode imaginar uma porta de 70 metros de altura, que é uma pérola só. Esta cidade é quadrangular, ela é quadrada, ela tem 3 portas de um lado, 3 do outro, 3 do outro e 3 do outro. Ela tem 12 portas. Estas portas é uma pérola só, o tamanho de uma pérola imensa. E a Bíblia diz aqui no versículo 12, que junto às portas há 12 anjos, junto às portas, em cada porta há um anjo, e sobre estas portas há nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Então olha só, esta cidade, ela tem 12 portas, e sobre estas portas está escrito em cada uma delas o nome de cada tribo de Israel. Sobre estas portas estão estes nomes. Na porta da cidade, evidentemente se tem porta é porque nós vamos entrar e nós vamos sair da cidade. Na porta destas cidades, em cada uma delas tem um anjo. Eu não sei o tamanho deste anjo, mas está lá um anjo, talvez para nos dar as boas-vindas quando nós entrarmos ou quando nós sairmos. Enfim, eles vão estar ali na porta, nas portas daquela cidade. A Bíblia diz que esta cidade, olha só, a Bíblia diz que então são 3 portas para o leste, 3 de um lado, 3 de cada lado. A muralha da cidade tem 12 fundamentos, ou fundações, ou alicerces, ou base. Então são 12 fundamentos também. 3 de um lado, 3 do outro, 3 do outro e 3 do outro. Se você for ver lá nos versículos 19 e 20, fala sobre estes fundamentos. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Olha só, os fundamentos, a coluna, digamos, como aqui nós temos coluna que sustenta esse teto, por exemplo, que sustentam as paredes, o alicerce, essas colunas, na verdade, cada um desses fundamentos é uma pedra preciosa. A primeira delas é de jaspe, que digamos seria vermelho. A segunda pedra é safira, que é azul. A terceira pedra é calcedônia, que é meio amarronzada.
bronzada, eu poderia até colocar para vocês verem. A quarta pedra é esmeralda, que é verde. A quinta pedra é sardônio, que é meio marrom. A sexta pedra é sardes, é entre vermelho e marrom. A sétima pedra, crisólito, que é verde. A oitava pedra é berilo, que é verde, mas ela tem também de incolor, ela tem rosa. A nona é o topázio, que é rosa. O 10º é o crisópago, que é verde. A 11ª é jacinto, que tem várias cores também, que é meio avermelhado para marrom esverdeado. E a 12ª ametista, que é roxa. Então olha só, você vai ver os fundamentos de pedras coloridas, de pedras preciosas. Você imagine o seguinte, uma muralha de 70 metros, e ela é recoberta, as portas são pérolas, os fundamentos, cada fundamento é uma pedra preciosa, e você, eu não tenho como, eu vejo na internet, às vezes tem desenhos, mas não dá para nós descrevermos realmente o brilho disso daí, a beleza disso daí. Os homens ficam encantados com uma pedrinha, às vezes num anel. Você pode imaginar uma esmeralda imensa, transparente, com o brilho que tem aquela cidade, que a glória de Deus está ali. Então é uma cidade que não tem nem como desenhar ou imaginar como é esta cidade. A Bíblia diz, mas João ele tenta colocar para nós a beleza deste lugar na linguagem que ele consegue pela sua época. Os versículos 15 e 16 falam sobre a medida desta cidade. Olha só, aquele que falava comigo, ele tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. O anjo que falava com João, ele tinha na mão uma vara de medir. E a vara de medir era de ouro, não era um pedaço de pau qualquer, não. A vara era de ouro. E aquela vara era tipo o metro que nós temos, que dava para medir o tamanho da cidade, o tamanho da muralha e o tamanho das portas. Ele diz no versículo 16, a cidade é quadrangular, é quadrada, de comprimento e largura iguais. E ele mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Se você for colocar mais ou menos esta medida, você vai chegar a 12.000 estádios. A cada estádio, na época de Jesus, cada um media de uma certa maneira. Alguns 175 metros, outros 185 metros. Mas se você fizer a 175 metros, 12.000 estádios, vai dar 2.200 quilômetros. Ou seja, 2.200 quilômetros cada lado da cidade. Ou seja, de São Paulo a Recife tem 2.130 quilômetros. Ou seja, esta cidade quadrangular, ela seria mais ou menos 58% do território brasileiro. Ou seja, ela teria daqui até Recife, ela teria a largura, é uma cidade quadrada, onde a gente pode pensar o seguinte, hoje vivem na Terra mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Calcula-se que, talvez até a tribulação, ou até o milênio, enfim, possa ter vivido, acredita-se que até há pouco tempo viveu 40 bilhões de pessoas desde Adão. Se viverem 100 bilhões de pessoas, e desses 100 bilhões de seres humanos que já habitaram sobre a face da terra, se 20% for salvo e for morar nesta cidade, esta cidade teria 20 bilhões de habitantes. Mas o que eu sei é o seguinte, que esta cidade vai comportar todos os crentes, todos nós vamos morar lá. Este é o lugar que Jesus falou o seguinte, na casa do meu pai. Este lugar é chamado a casa do meu pai. Este lugar é chamado, ele falou, eu vi a noiva. Por que noiva descendo? Ele fala, Nova Jerusalém. Noiva é onde nós vamos morar, por causa da nossa presença. Aquele lugar quando ele vê, o anjo fala, eu vou mostrar para você a noiva, a esposa do Senhor. Porque aquele lugar vai ser a cidade onde nós vamos morar com Deus. Então olha só,
Essa cidade, pelo que a gente entende, ela já existe. Ela vai descer do céu, digamos, do alto, ela vai descer à terra. E nós, juntamente com todos os cristãos e crentes de todas as épocas, vamos morar neste lugar por toda a eternidade. Olha só, a Bíblia diz assim: o interior desta cidade, a partir do versículo onde nós paramos aqui, dos versículos 21b, aqui vão falar sobre as portas, tudo isso daí. No versículo 21b fala assim, olha, o interior dessa cidade. Nela, a praça da cidade, olha só, no versículo 21, a praça da cidade é de ouro puro, como um vidro transparente. Quando ele viu a praça da cidade, João teve uma visão disso. Ele não tem como descrever este lugar. Ele fala, eu vi, era de ouro puro, como se fosse um vidro transparente que eu vi. E ele diz assim, a cidade, nela eu não vi santuário, lá não tem nenhum templo. O que tem nesta cidade é um trono. Lá não tem templo, mas tem um trono lá nesta cidade. Então ele diz assim, olha, eu não vi templo ali naquele lugar. A cidade, não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não precisa, sabe por que lá não precisa de templo? Porque em todo lugar vai estar a presença de Deus. A presença de Deus vai encher aquela cidade, vai encher terra e céus. Então, qualquer lugar, assim como Deus está em toda parte hoje, qualquer lugar é lugar para reuniões e adoração e celebração ao Senhor, que nós vamos celebrar a Deus. Ele diz assim, a cidade, versículo 23, não precisa nem do sol e nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha só, não precisa de sol, não precisa de lua, não precisa de estrelas. Não está dizendo que não vai haver, o meu entendimento não está dizendo isso, mas seria desnecessário, porque lá não vai haver noite, lá não vai haver escuridão. Então a Bíblia diz assim, olha, a cidade não precisa de luz, porque a própria presença de Deus vai iluminar todo aquele lugar. As nações andarão mediante a sua luz. É interessante que tem pessoas que confundem isso daqui, porque esta palavra nações, as pessoas falam, mas como assim as nações? O Brasil, não. A palavra aqui é a palavra etnos, que significam povos de todas as línguas, gente de todas as tribos. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, pessoas de todas as línguas, de todas as nações étnicas, de todas as tribos, andarão diante da sua luz. Ou seja, os crentes que foram salvos de toda a língua da terra andarão diante da luz do Senhor. Os reis da terra lhe trazem a sua glória. Pastor, vai haver reis da terra? Não vai haver reis na terra nesta época. Ele está dizendo que os reis da terra, os poderosos, aqueles que foram salvos, aqueles que habitarem naquela cidade conosco, esses homens que foram honrados, na verdade, neste lugar, eles vão honrar a Deus, eles vão entregar a glória a Deus, não somente eles, mas nós todos, toda a recompensa que nós recebermos pelo trabalho que nós fizemos para o Senhor, nós vamos entregar a Ele, consagrar a Ele. Então diz assim, olha, os reis da terra lhe trazem a sua glória, as suas portas nunca se fecharão de dia, porque não haverá noite. Elas não vão se fechar, as portas da cidade sempre estarão abertas, para quando nós quisermos sair ou entrar. E diz assim, olha, e lhe trarão a glória e a honra das nações. O que está dizendo? É que todos nós, tudo aquilo que nós recebemos de honra, tudo aquilo que nós recebemos recompensa da parte de Deus, de todas as nações, pessoas de todas as nações, irão entregar a glória ao Senhor. Então este será um lugar em que Deus vai ser honrado, onde a glória de Deus está, onde a praça é de ouro transparente, onde as muralhas são de pedras preciosas. E diz no versículo 1 do capítulo 22, então ele me mostrou o rio da água da vida,
brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Ali há um rio também, assim como em Gênesis. Em Gênesis a Bíblia fala que havia um rio lá, e que se dividia em 4 rios separados, o Tigre, o Eufrates. Neste lugar vai sair um rio também da presença de Deus, que vai regar aquele lugar, como se fosse um jardim do Éden. No meio da praça, a palavra praça aqui na verdade, a melhor tradução seria caminho. No meio do caminho deste rio, de outra margem do rio está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Olha só, ele está dizendo o seguinte, que o rio sai do trono de Deus, e no seu caminho, no caminho deste rio, dos 2 lados, a árvore da vida. Você se lembra lá em Gênesis que Deus falou, expulsou o homem lá quando o homem pecou, comeu do conhecimento da árvore, do conhecimento do mal, do bem e do mal. Deus o expulsou para fora do jardim, porque falou assim, para que ele não coma da árvore da vida e viva eternamente. Então olha só, ali vai haver a árvore da vida, e esta árvore vai produzir 12 frutos diferentes. Cada mês, lá não vai haver tempo, mas na nossa linguagem ele coloca, a cada mês, em cada estação, por cada época, ela vai produzir um fruto diferente. As folhas das árvores são para a cura dos povos. Mas pastor, lá não vai haver ninguém doente, porque as árvores, a folha das árvores serve para a cura dos povos. Na verdade a palavra cura aqui grega é terapeian, de onde vem a palavra terapêutico, terapeian, terapêutico, ou seja, que não é para doença, mas é para bem-estar. É como, na minha cabeça eu pensei o seguinte, é como você, quando você faz uma massagem, por exemplo, e passa lá as ervas ou coisa assim, que não é para doença, é para um bem-estar teu. Então na verdade é esta palavra usada aqui, que estas folhas desta árvore vão servir para de alguma maneira, para o nosso bem-estar, como se fossem vitaminas ou relaxante, enfim, eu não sei. Na verdade, não é para doença, porque lá nesse lugar não vai haver doença. Nesse lugar vai haver saúde. Nós vamos comer, porque aqui diz que haveria frutos. Vamos comer, sim, a Bíblia nos mostra que nós podemos comer. Quando você lê em Gênesis 18, de 1 a 8, que eu não vou ler aqui, mas você pode ler na tua casa, fala que quando os anjos vieram a Abraão para dar anúncio para ele sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, e quando Abraão viu os anjos, ele correu, falou para sua esposa, prepara lá um carneiro, um novilho lá do rebanho, prepara lá pão, assa o pão quente, e vamos servir. Eles falou para eles, esperem aqui. E a Bíblia diz lá no versículo 8 que eles se assentaram e comeram. Os anjos, eles comeram churrasco, eles comeram uma carne lá do cordeiro, eles comeram pão assado. Anjos comem também. A Bíblia fala depois da ressurreição, que quando Jesus ressuscitou e ele estava lá no mar da Galileia, os seus discípulos viram o Senhor lá na margem, e quando o Senhor mandou jogar a rede do outro lado, e Pedro pulou e saiu nadando, e ele estava lá assando peixe, e ele falou, traga mais alguns peixes aí, e eles assaram e comeram. O Senhor depois da ressurreição comeu. Então neste lugar, nessa cidade, ou neste paraíso, ou neste céu, que na terra, na verdade nós vamos comer. O que eu vejo é o seguinte, queridos, o céu é muito parecido com a terra. Eu vejo assim, eu reparo nas coisas, eu venho pela Marginal Tietê, eu vejo ali os canteiros hoje que estão mais bem cuidados, verdes, e as capivaras que são herbívoros, né? São mamíferos herbívoros, comendo ali aquela grama e comendo aquelas plantas ali na beira do rio. Eu vejo sempre, a gente fica emocionado de ver um passarinho, quanta coisa bonita. Você não pode imaginar a criatividade de Deus em fazer coisas belas para os seus filhos, em fazer coisas bonitas para os seus filhos. Eu vejo que muitos prazeres que nós temos e que não são pecaminosos, nós vamos ter na eternidade também. Tem gente que pensa que vai para o céu, vai ficar tocando harpa e cantando dia e noite. Eu não vejo que vai ser assim. Eu não sei exatamente como vai ser, mas nós vamos comer, nós vamos nos abraçar, nós vamos cantar, nós vamos adorar a Deus, nós vamos fazer outras coisas também. Eu não sei tudo o que nós vamos fazer, mas é um lugar
de prazer, não é um lugar que a gente fica sentado debaixo de um lugar meio que em transe, todo mundo vestido de branco, e eu não vejo que o céu seja desta maneira. Quando fala vestes brancas, eu até acredito que fala sobre pureza, santidade, esse tipo de coisa assim. Mas olha só, o privilégio dos moradores do céu, dos versículos 3 ao 5. Ali nunca mais haverá qualquer maldição. A maldição veio por causa do pecado. Ou seja, ali naquele lugar nunca mais vai haver pecado. Eu e você vamos ter um corpo glorificado. Eu e você vamos ter um corpo novo. Esse corpo não vai mais pecar. O diabo não vai estar lá. Nós não teremos mais tentação em nada. Nós somos revestidos de um corpo extremamente santo e puro. Então os nossos pensamentos vão ser puros, a nossa linguagem vai ser pura, nós somos pessoas assim normais, como nós somos hoje, só que nós não temos pecado nenhum, e nem a possibilidade de pecar, porque ali não haverá mais maldição nenhuma. Ali não haverá templo. Não haverá templo no céu, mas haverá trono. Se você quiser ter uma visão melhor, Apocalipse 4 fala do trono de Deus, que tem um arco-íris, cor de esmeralda, que há um rio de vidro na frente. Ali vai haver um trono, onde Deus vai estar assentado, e onde vai receber louvores continuamente. Os anjos estão ali ao redor do trono de Deus adorando. Os serafins, Isaías teve uma visão, os serafins gritavam: santo, 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 santo é o Senhor. Toda a terra está cheia com a sua glória. Ou seja, ali vai estar o trono de Deus, e realmente toda a terra vai estar cheia com a glória de Deus. A Bíblia diz que os seus servos o servirão. Seus servos o servirão. Há uma parábola que eu não vou ler para vocês, em Lucas 12, 35 a 37, que diz assim, que nós devemos cingir, que nós vamos servir ao Senhor, e então o Senhor lá da casa vai nos servir também. Na verdade, nesse lugar nós vamos servir a Deus, e Deus vai nos servir. É uma coisa espantosa, mas na verdade hoje também isto acontece, porque nós servimos a Deus, mas de uma certa maneira Deus também nos dá coisas, Deus também nos serve, Deus também nos abençoa, Deus também abre portas para nós, Deus também nos alegra, Deus nos dá a sua presença. Então vai ser um lugar onde nós servimos a Deus e onde Deus nos serve também. A Bíblia diz aqui: contemplarão a sua face. Com esse corpo que nós temos hoje, ninguém pode ver a Deus. A Bíblia diz que se alguém ver a Deus vai morrer. Mas a Bíblia diz em Mateus, no Sermão do Monte, Jesus falou: bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. A Bíblia diz: vocês vão ver a Deus. Nós vamos ter um corpo glorificado, que nós vamos ver Deus como Ele é. A Bíblia diz assim: e contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Ou seja, o nome de Deus está gravado. Não sei se vai estar gravado, eu acho que não está gravado visivelmente, mas este é um sinal de uma marca, que nós vamos ter uma marca. Quando eles gravavam um nome, significava propriedade, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Esta é a marca que nós vamos ter na nossa fronte e na nossa vida, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então olha só, queridos, só para terminar aqui, que eu pulei um versículo, né? Não sei se vocês notaram, mas olha só, o aviso final que está no versículo 27, nesta cidade, ali será um lugar santo, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Ali naquele lugar não vai haver nenhum tipo de impureza. Lá não vai haver nenhum tipo de pecado. Ali só vão estar aqueles que têm o seu nome hoje escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, olha só, nós vamos viver eternamente nesse lugar. Nós vamos viver com os nossos irmãos queridos. Nós vamos reconhecer as pessoas. Nós vamos ter uma vida de alegria. Nós vamos sair desta cidade, andar, enfim. A Bíblia não dá uma descrição, e não haveria palavras humanas para descrever a beleza do céu, de um lugar perfeito, de um lugar onde não entrou. Quando o pecado entrou, a natureza foi afetada, um lugar onde a natureza não é afetada, enfim.
eu vejo que é um lugar indescritível, mas é a cidade que Jesus falou: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito para vocês, eu vou preparar-vos lugar. Ali há muitas moradas, e nós vamos morar nesta nova Jerusalém que desce do céu por toda a eternidade. Se você quiser entrar lá, a única maneira que diz aqui é que você tem que ter o teu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. A única maneira de entrar nesse lugar não é pela nossa bondade, não é pelos nossos atos de caridade, é pela fé em Cristo Jesus, é entregando a nossa vida a Cristo, é rendendo o nosso coração ao Senhor, é recebendo a Jesus como nosso Salvador e o Senhor da nossa vida. É a única maneira de você entrar no céu. Não é pelo que você faz, mas é por em quem você crê. É isto que garante a você a entrada nesta cidade e neste lugar. Então, se você não conhece a Jesus, receba Cristo como teu Senhor e Salvador, Salvador da sua vida, e nós vamos morar neste lugar para sempre. Amém. Senhor querido, nós te agradecemos, Senhor, por ouvirmos a tua palavra, o ensino da tua palavra nesta noite, Senhor. Nosso coração se enche de alegria, se enche de emoção, Senhor, ao lermos as Escrituras, se enche de emoção ao vermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, é maravilhoso, é indescritível, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o teu povo desde a eternidade, Senhor, e que está aguardando a cada um de nós, Pai. Nós te louvamos, temos prazer em te servir e temos prazer em estar na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, também para cada pessoa que está em sua casa nesta noite, Senhor. Pessoas que talvez estejam longe do Senhor, que elas possam nesta noite entregar a vida a Ti, se ajoelhar aí no canto da sua casa e receber a Jesus como Salvador e orar: Senhor, perdoa os meus pecados, entra na minha vida, transforma a minha vida. E eu sei que o Senhor vai fazer isso na vida desta pessoa, Pai. Senhor, cura, Senhor, os doentes, pessoas que estão me assistindo nos hospitais, que as mãos do Senhor estejam sobre estas pessoas para dar saúde a elas, Pai. Abençoa nosso país, abençoa a nossa cidade, abençoa o Brasil, cura o Brasil, Senhor, de todo mal. Senhor, cura de toda doença, cura deste vírus, dessa pandemia, opera milagres nesta nação, Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o Senhor.